Graças, paz, queridos, boa noite. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos em teu nome, sabendo que a sua presença está manifesta em nosso meio, como nós cantamos há pouco, só para te adorar e fazer o teu nome grande, Senhor. Estamos aqui de modo intencional para te adorar em espírito e em verdade, Senhor, te entregar toda a nossa devoção. Nós queremos afiar o machado para sermos eficientes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor. Nós queremos te agradecer pelos seus planos de paz a nosso respeito, pela tua paternidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, porque nós não apenas temos ouvido falar da tua bondade, nós temos provado o quão o Senhor é bom de um modo particular para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e há de realizar em nossas vidas. Nós temos uma oração para o Senhor nessa noite. Eis-nos aqui e faz de nós a tua vontade. Muito obrigado pelo auxílio do seu Santo Espírito na continuação desse culto, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, que eles possam se sentar. Glória a Deus. De fato, como o nosso pastor disse, estou aqui como um representante de Jesus nessa noite, para falar dele, porque é tudo sobre ele. Glória a Deus. O pastor pela manhã hoje, dentro daquilo que ele ministrou, ele trouxe uma indagação para nós. Ele disse: qual a expectativa que nós temos ao entrar no templo? E eu não vou responder essa pergunta. Se você não ouviu a ministração dele, eu te convido a acessar o nosso canal e assistir essa ministração dele, que foi extraordinária. Mas de algum modo, dando continuidade, eu quero falar do outro lado da moeda, e eu vou falar qual seria a nossa expectativa quando nós saímos do templo. Eu não combinei com o pastor, mas eu já tinha essa palavra no coração enquanto ele ministrava. Hoje pela manhã o meu coração borbulhava e estava cheio de expectativas, porque tem tudo a ver com o que ele estava ministrando. Glória a Deus. Então eu peço que vocês abram a Bíblia comigo, por favor, no texto de João, capítulo 3, verso 16. Eu tenho uma missão nessa noite, e a minha missão nessa noite é dizer que você tem uma missão. Glória a Deus. Então, o Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, mas ele amou de tal maneira, ele entregou. O amor importa numa entrega, o amor importa numa ação. Ninguém ama apenas falando, nós amamos agindo e fazendo. E Deus nos ensina, ele nos amou, ele amou o mundo, de tal maneira ele não amou alguns poucos, ele amou toda a humanidade. O sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar toda a humanidade. Glória a Deus, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para todos aqueles que desejarem crer. Mas como disse o apóstolo Paulo, como crerão se não ouvirem a respeito do Evangelho? Diga assim: eu tenho uma missão. Coisa boa. Então o desejo de Deus é que todo homem possa ter a vida eterna. Você está em João, vamos para o capítulo 17. João, capítulo 17. Verso 1, Jesus orando com seus discípulos, ele diz assim: tendo Jesus falado destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta: que conheçam ao único Deus verdadeiro, e a teu Filho, a quem o Senhor enviou. Aleluia! Aleluia!
a vida eterna é conhecer ao Senhor, é conhecer ao seu amado Filho, que Ele nos enviou como prova do seu amor pela humanidade, que estava distante em pecado e que não queria nada com Deus por causa do pecado. Mas o amor de Deus foi maior do que o nosso pecado. Oh, aleluia! O desejo de Deus, a vida eterna é esta, que conheçam ao Senhor. Estamos em João capítulo 14, verso 8. Conheçam ao único Deus verdadeiro. Nós lemos em João 17. Agora João capítulo 14, verso 8. João 14, 8. Jesus diz assim: replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que precioso é ouvir o discurso de Jesus. Jesus falando com os discípulos, falando sobre o Pai. Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. João capítulo 1, verso 18 diz que Jesus é o Filho unigênito, que anuncia ao Pai. Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O próprio Jesus em João 14 diz: quem vê a mim, vê ao Pai. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para o Pai, nós estamos olhando para o Espírito, nós estamos olhando para a Santíssima Trindade em seu amor. Um Deus de amor que não faz acepção de pessoas. Um Deus que deseja que toda a humanidade seja salva. Apóstolo Paulo, falando com seu filho na fé, Timóteo, ele diz para nós orarmos por todas as autoridades, aqueles que estão investidos em autoridade. Ele diz que isso é bom e agradável diante de Deus, o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas eu volto de novo e repito: como crerão se não ouvirem o Evangelho? Ser salvo e conhecer a verdade, porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais nos expomos à verdade da palavra de Deus, mais somos libertos da mentira e do sistema desse mundo. Deixamos de agir como o conceito desse mundo e passamos a agir no padrão do reino de Deus, como cidadãos do reino celestial. De fato, o pastor Janduí, ele disse que no estudo que ele estava fazendo, ele checou que tem sido oferecida nesses dias muitas chaves. Muitas chaves têm sido oferecidas mesmo, pastor. E as pessoas estão saindo de reuniões, de estudos e até de alguns cultos com muitas chaves. Mas elas estão cheias de chaves e ainda não encontraram a porta. João 10, capítulo 10, verso 7, você pode abrir comigo. João 10, 7, a Bíblia diz assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Jesus é a porta das ovelhas. E você pode estar ouvindo o evangelho nessa noite e dizer: mas eu não sou ovelha, eu me sinto mais um lobo, eu me sinto mais uma fraude. O pastor Janduí já nos ensinou com testemunho que Jesus é aquele que transforma jacaré em ovelha. Você pode até não se sentir ovelha, mas quando você passa pela porta de Jesus, você se torna sobrenaturalmente uma ovelha do rebanho de Cristo. Verso 8: todos quantos virem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Podemos ter muitas coisas neste mundo, mas quando nós encontramos Jesus, quando nós entramos pela porta de Jesus, aí sim nós encontramos a verdadeira pastagem, o verdadeiro alimento, a verdadeira provisão, porque a primeira prosperidade é nascer de novo e ter o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Devemos crer com o coração e confessar com a boca. Esse é o modo pelo qual nós podemos nascer de novo. Nós cremos no Evangelho, nós cremos com o coração, mas vamos confessar com a nossa boca. É como nós estivermos naquelas portas, talvez até de hoje em dia que a gente vê, a gente coloca a mão e acende o painel. Então você crê com o coração, é como se você se colocasse na frente do painel e ele se acende. Mas depois que você acende o painel, você precisa digitar a senha. E a senha é a confissão. Sim, eu me rendo. Sim, eu aceito a Jesus. A confissão é essencial para que possamos nos tornar cristãos. Mas depois que me tornei cristão, como uma confissão, eu preciso continuar confessando a Jesus para a humanidade. Eu preciso continuar confessando Jesus para os outros. A confissão faz parte para eu entrar no reino, mas eu preciso continuar no reino confessando ao Senhor Jesus. Aleluia. O Paulo disse que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo, toda a humanidade lá fora está esperando por mim e por ti, porque nós temos a resposta, nós temos a solução, nós temos a porta, nós temos Jesus. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 5. Diga assim: eu tenho uma missão. Aleluia. Mateus capítulo 5, verso 14. Mateus 5 a 14, a Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador e alumia todos quantos se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Jesus diz: vocês são a luz no mundo. Vocês são a luz no mundo. Não importa que o mundo está em trevas, vocês são a luz no mundo. E o desejo de Deus é que a vossa luz venha a brilhar. Venha brilhar, venha brilhar, e que o mundo venha ver as suas obras, venha ver o seu testemunho, venha ver Cristo em você, e toda aquela treva vai embora quando chega a luz de Jesus. Você tem a luz de Jesus,
Você tem o Evangelho de Deus, esse Evangelho que funciona. Somos sal da terra, somos luz do mundo. Jesus, em João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz, vocês estão em mim, agora vocês são luz do mundo. Eu não estou preocupado com as trevas, porque quando eu chego, a luz do Evangelho chega também. Nós não tememos nada, queridos. Nós temos Jesus, nós temos a luz, nós temos a solução. Nós temos aquilo que o mundo anseia. O mundo anseia por Jesus. Eles ainda não sabem até quando nós chegamos lá e anunciamos. E eles falam: por tanto tempo eu estava tateando, agora encontrei aquilo que saciou o meu coração. Só Jesus pode saciar o coração da humanidade. Só Jesus, não há nenhum outro, não há nada que possa satisfazer um ser vivente a não ser Jesus. Não é uma casa, não é um carro, não é um status social, não é um casamento, é Jesus que preenche o coração do homem. Oh, aleluia! Nós somos continuadores do ministério de Jesus. Não é o ministério do Lucas, não é o ministério do pastor Janduí, é o ministério de Jesus Cristo. Somos continuadores do ministério de Jesus Cristo. Existe só uma igreja, a igreja de Jesus. Existe só o ministério de Jesus. E nós estamos aqui para pregoar o evangelho de Jesus. Porque Ele é o Evangelho, Ele é a boa notícia. A boa notícia é Jesus. Continuadores do ministério de Jesus. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O propósito do Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar o perdido. A Bíblia diz que percorria Jesus toda a Galileia. O grande rabino da Galileia, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus demonstrava o reino enquanto anunciava o evangelho. Jesus demonstrava o reino enquanto anunciava o evangelho. O mundo está precisando que nós venhamos anunciar o evangelho demonstrando o reino. Diga assim: eu sou um demonstrador do reino de Deus. Glória a Deus. Jesus está feliz com essa confissão. Jesus mesmo, quando estava sendo maltratado naquela cruz, Ele diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A humanidade não sabe o que faz. Muitos criticam Jesus, muitos zombam do evangelho. Eles não sabem o que fazem. Mesmo assim, Jesus sendo maltratado, ultrajado, Ele teve misericórdia, Ele teve amor. Assim deve ser a nossa posição. Ainda quando somos criticados, ainda quando zombam daquilo que a gente fala, não tem problema. Nós continuamos no amor, porque o amor sempre vence. Aleluia. Nós não vamos desistir das pessoas. Jesus não desistiu de nós. Nós não vamos desistir do mundo. Pouco importa que o noticiário diz que só piora, não tem problema nenhum. Para nós só vai melhorar. Nós não cantamos: só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. E quando o mundo nos conhecer, só vai melhorar. Porque nós temos aquilo que traz o melhoramento, aquilo que traz a solução, aquilo que traz a transformação. Nós temos aquilo que pode tirar as pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino do Filho de Deus. Nós temos Jesus. O apóstolo Paulo, falando sobre amor, ele diz que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses. Quando nós amamos Jesus, nós não vamos buscar o nosso próprio interesse, nós vamos buscar o interesse dele. Senhor, o que você quer que eu faça?
Eu disse, nós somos continuadores do ministério de Jesus. Não é fazer aquilo que simplesmente vai me saciar, aquilo que simplesmente vai me satisfazer, vai me suprir. Jesus, o que você quer que eu faça? Porque o amor não busca os próprios interesses. Não tem a ver com as minhas conquistas, tem a ver com o que eu conquisto para Ele. Porque se o que eu estou fazendo Ele não está envolvido, não vale nada. Vai ser queimado e não vai ter valor nenhum. Aleluia! Glória a Deus. O quanto nós estamos comprometidos com a causa do nosso amado. Porque quando eu amo a Alessandra, em alguns momentos eu vou ter que renunciar a algumas coisas minhas, porque eu a amo. Em alguns momentos, teremos que renunciar a algumas coisas por causa do amado. Ele merece, ele é digno. Aleluia. Jesus diz, abra comigo, por favor, em João capítulo 4, verso 34. João 4, 34. Vivendo para um propósito. Oh, aleluia. João 4, 34 diz assim: disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que me sacia, o que me supre, o que me faz bem, o que me dá energia, é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Ele continua dizendo, não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos, e vede os campos, pois branquejam para a ceifa, o ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois o caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O Senhor Jesus, que é o maior exemplo para nós, ele diz, eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. O apóstolo Paulo diz, em Atos 20, 24, ele diz assim, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto antes que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Diga assim, eu não tenho a minha vida como preciosa, a não ser que eu vinha testemunhar o evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O próprio Paulo disse, ele disse, eu estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Diga assim, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Ele continua dizendo para os irmãos de Coríntios, ele diz, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Uau, me gastarei, voluntariamente eu me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Veja, ele não está dizendo nem que em prol do Senhor Jesus, é em prol das pessoas, em prol do outro, em prol do próximo, eu me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Aleluia. Ele tinha uma consciência, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ele diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim que fui salvo pelo evangelho, se eu não pregar esse evangelho. Ai de mim que fui salvo e ver alguém perdido e não anunciar a salvação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Que esse compromisso, queridos, fique mais forte em nossas vidas. Como o pastor disse, que a gente não venha se deixar, se distrair por outras coisas e perca aquilo que é o foco do evangelho. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e me siga.
Eu tenho uma pergunta nessa noite: quem quer seguir Jesus? Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Eu não estou dizendo que você vai sair do seu trabalho, eu não estou dizendo que você vai deixar a sua empresa, eu não estou dizendo que você vai deixar os seus estudos, eu estou dizendo, onde você estiver envolvido, envolva Jesus. Não se distraia, não deixe de testemunhar o Senhor Jesus, porque Ele é a salvação. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por Jesus, é só por Jesus, é só por Jesus. Abra comigo a Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 1, verso 27. Dizendo assim: eu tenho uma missão. Mas você pode dizer: Lucas, o culto de missões foi semana passada. Sim, mas a nossa missão não acabou. Ela continuará até nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Filipenses 1, 27, o apóstolo Paulo diz para os irmãos de Filipos: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, eu tenho que viver de modo digno do evangelho de Jesus. Acima de tudo, acima até mesmo dos meus próprios interesses, viver de modo digno do evangelho de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Filipenses, vamos para o capítulo 2, verso 5. Filipenses 2,5, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento. Nós ouvimos alguns domingos o Samico nos ensinando que essa palavra sentimento tem a conotação do mesmo pensamento, a mesma mentalidade. Então a Bíblia diz: tendes o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, diga assim: para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sei, queridos, que nada que a gente fizer vai fazer com que Deus nos ame mais. A gente iniciou dizendo que Deus amou o mundo desta maneira. Deus amou quando a gente não merecia. O amor de Deus não está relacionado àquilo que a gente faz. Ele nos ama, simplesmente nos ama. Mas aquilo que eu faço demonstra o quanto eu amo a Ele. Deus me ama, independente do que eu faço. Mas as minhas ações podem agradá-lo. As minhas ações podem dar prazer a Ele. Podem alegrar o seu coração. Aleluia. Como a Alessandra, ela me ama. Mas ela pode fazer coisas para me agradar. Eu sei que ela me ama. Mas existem coisas que ela faz para me agradar. O que ela está fazendo não mostra que ela me ama. Eu sei que ela me ama, mas ela me agrada. Nós podemos agradar ao nosso Senhor. Aleluia. A salvação não é por obras, queridos. A gente sabe, a salvação é pela graça de Deus, é pela fé. É pela graça de Deus. Não tem nada a ver com o nosso merecimento. Mas uma vez salvos, nós devemos ter obras que glorifiquem a Jesus. Aleluia. 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 Abra a Bíblia comigo agora, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. E agora eu vou dizer que você tem um grande ministério.
Aleluia. Eu vi alguns, 2, 3, glória a Deus, se alegrando porque tem um grande ministério. Amém. Glória a Deus. Até o final da leitura desse versículo que nós faremos, você vai ficar alegre. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim: eu recebi um ministério do meu Senhor. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou. O Senhor Jesus olhou para você e disse: eu confio em você, o ministério da reconciliação. Uau! O Senhor Jesus encontrou em nós um coração confiante. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Coisa boa é saber que o Senhor confia na gente. Aleluia! Ele não apenas confia na gente, Ele nos dá todos os equipamentos, Ele nos dá toda a sabedoria, Ele nos dá a palavra. Todas as ferramentas que nós precisamos, Ele nos dá. Verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Os embaixadores estão se levantando com autoridade. Os embaixadores estão se levantando conscientes. Aleluia. Aleluia. Os embaixadores estão se levantando para ficar a estaca do reino de Deus. Eu sou embaixador e onde eu estou, aqui está o reino. E nós podemos demonstrar o reino. Demonstrar o reino. Demonstrar o reino. Aleluia. O Senhor Jesus diz que haveria maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Ele diz que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas Lucas, foi só um essa semana, mas esse um que você ganhou foi um estouro de festa no céu. Um pecador que se arrepende tem festa no céu. Aleluia. Precisamos causar mais festas no céu. Nós podemos cooperar que hajam mais festas no céu. Uau! Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 26. Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26 diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Eu me canso, eu me afadigo, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Diga assim: Cristo em mim é a esperança da glória. Sabe, existe um mundo lá fora sem esperança, até você chegar, porque Cristo em você é a esperança da glória para o mundo. Cristo em você é a esperança da glória para o perdido. Cristo em você é a esperança da glória para quem está com enfermidade. Aleluia. Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. E quando você anda em nome dele, você está o glorificando. Você está indo em nome dele. Aleluia. Mas Lucas, você está falando tanto de lá fora, tanto do mundo, tanto de perdido. E afinal de contas, por que é que a gente se reúne como igreja?
Abra a Bíblia comigo, por favor, em Hebreus capítulo 10, verso 24. Aleluia. Hebreus 10, 24, a Bíblia diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Quando nós congregamos, nós estamos nos estimulando ao amor e à prática de boas obras. Aleluia! Nós nos equipamos aqui, os dons ministeriais se levantam aqui para equipar todo o corpo de Cristo, para que quando você sair lá fora, você está equipado com um machado bem afiado, e você vai ser eficaz cumprindo a missão e o propósito de Deus através da sua vida. Aleluia! Porque é muito bom ter salvação na igreja, e tem que ter mais mesmo ainda. A gente precisa trazer mais visitantes. Mas, queridos, salvação não é só num culto, não. Porque senão salvação vai ficar restrita só no domingo, ou só na quarta-feira, ou só numa terça-feira. Durante um período de 2 horas. Que tal se houver salvação de domingo a domingo? E aí você pregou para alguém lá fora e você traz a pessoa para a igreja depois. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A pessoa foi salva lá fora e tem que ser trazida para dentro da igreja para que possa crescer em graça, em sabedoria, em estatura, espiritualmente falando. Precisamos dar trabalho para o pastor Janduí. Precisamos encher o berçário espiritual com pessoas nascendo de novo. E aí precisamos de uma grande equipe para trabalhar no berçário, para que essas crianças espirituais, elas venham crescer, e se tornem homens e mulheres de Deus, para cuidarem e gerarem mais filhos para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. João, ele diz assim: ele não era a luz, mas ele veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus ilumina todo homem. Mas aquela pessoa, tem um coração tão fechado? Sim, a luz do Evangelho, a luz de Jesus ilumina todo homem. Jesus não faz acepção de pessoas. A gente vê pela equipe dele. Começa com Pedro, termina com Judas. Como Jesus escolhe? Mas ele escolheu a mim e a ti. Ele investe, ele trata, ele conserta, ele restaura, ele muda as pessoas. Como diz o pastor Janduí, ele transforma jacaré em ovelha. Aleluia, aleluia. O Evangelho muda a vida das pessoas, queridos. O Evangelho transforma a vida das pessoas. Eu tenho tido a oportunidade, em alguns momentos, de estar na escola bíblica Rema, nas prisões, queridos. Eu lembro um dia ministrando lá, estava no presídio feminino junto com a Alessandra. Aquela moça faltava ranger os dentes, de raiva de estar ali. Eu acho que ela estava ali naquele primeiro momento só para poder diminuir a pena dela, mas ela não estava com o coração ali. Mas sabe o que aconteceu? O Evangelho foi pregado. Na segunda aula, aquela pessoa estava com outro semblante. Por quê? Porque o Evangelho transformou a vida dela. Não foi a boa pregação do professor, foi a mensagem. Não tem nada a ver com aquele que carrega, tem a ver com aquilo que você carrega. É a palavra. É a palavra, ela não volta vazia, a palavra funciona. Aleluia, aleluia. Marcos 3,13, abra comigo, por favor. Marcos 3,13. Aleluia. O Senhor Jesus conta comigo e contigo. Aleluia. Ele conta comigo, contigo. Marcos 3,13, a Bíblia diz assim: depois subiu ao monte
e chamou os que ele mesmo quis. Jesus te chamou porque ele quis. Não foi um acidente, você ouviu o evangelho, ele queria que você ouvisse o evangelho. Não foi por acaso, não foi um acidente, ele te chamou, ele mesmo quis você. Foi ele que te escolheu. Talvez alguém que está aqui foi rejeitado, mas ele te escolhe. Não importa a rejeição de todo mundo, ele te escolheu, ele te chamou, ele é contigo, ele cuida de ti. Chamou os que ele mesmo quis e veio para junto dele. Então designou os 12 para estarem com ele e os enviou a pregar. Ele nos escolhe, nos chama para perto e nos envia. Aleluia, é assim que funciona. Aleluia, ele nos envia a exercer a autoridade de expelir demônios. Mateus 10, ele diz, falando essa mesma passagem, diz assim: e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aleluia, foi ele que te escolheu. Sabe, o seu cônjuge foi você que escolheu. Você pode olhar para ele e dizer: foi eu que te escolhi. A gente vai fazer como Adão: foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi você que escolheu. Foi você que escolheu. Aleluia, sabe, foi ele que te escolheu, mesmo te conhecendo. Aleluia. Porque ele não olhou para você naquele momento, ele te olhou algum tempo depois, porque ele sabia aquilo, que a sua vida seria transformada por conhecê-lo e ter comunhão com ele. De fato, desde o dia que conhecemos Jesus, nós não somos mais os mesmos. Nós estamos avançando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Diga assim: eu tenho uma missão. Coisa boa. Mateus 16, a partir do verso 14. Aleluia. Mateus 16, a partir do verso 14, a Bíblia diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto, os que o tinham visto ressuscitado. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê aqui? Olha os sinais que vão te acompanhar. Jesus falou: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Existem pessoas que estão com enfermidade lá fora, que nós cruzamos no dia a dia. Elas estão esperando ouvir o evangelho e estão esperando uma imposição de mãos, minha e sua. Existem algumas pessoas que talvez não dê tempo de esperar chegar ao culto de domingo. Vai ter que ser naquela mesma hora, vai ter que ser naquela mesma segunda-feira. Você vai pregar o evangelho, você vai impor as mãos e você vai crer e a cura vai se manifestar. Porque é a palavra dele. É a unção em ação. É o poder de Deus através da sua vida, queridos. Aleluia, verso 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. A nossa missão é pregar e a dele é fazer acontecer. A gente prega e quem faz acontecer é ele. Nós só temos que pregar, todo o restante é ele que faz. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus cumpriu o seu ministério. Ele ensinou os discípulos a cumprir e dizer: agora é a vez de vocês.
Eu vou para o Pai, eu estou enviando o Consolador, Ele estará com vocês, vocês serão revestidos de poder para serem testemunhas. Nós não temos desculpa, nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo dentro, nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós somos revestidos de poder para quê? Para ficar dentro de um quarto com poder, não. Revestidos de poder para ser testemunha. Revestidos de poder para ser testemunha. Jesus disse: eu vos dei autoridade. E o que nós temos feito com a autoridade que temos recebido? Não podemos nos conformar com esse mundo. Aleluia. Aleluia. Tem ambientes que estão como estão, porque você ainda não chegou. Quando você chegar e Jesus chegar, as coisas vão mudar. Aleluia. Aleluia. Pastor Janduí falou hoje pela manhã, precisamos do poder de Deus em manifestação. Uau! E o mundo precisa do poder de Deus em manifestação através das nossas vidas. Pastor Janduí disse, muitas distrações nos levam a lugares onde nós não devemos ir. Ele falou isso hoje pela manhã. Muitas distrações nos levam para lugares que nós não devemos ir. Mas sabe de uma coisa? O foco em nossa missão nos levará a lugares onde Jesus deseja se manifestar. O nosso foco na nossa missão nos levará a lugares onde Jesus deseja se manifestar através de mim e através de ti. Aleluia. Mas diante dessa mensagem, você pode me perguntar, Lucas, eu não tenho toda a eloquência do pastor Janduí, eu não sei me mover com aquela intensidade do pastor Bruno, eu não sei o grego como Samico, como é que eu vou pregar o evangelho, como é que eu vou fazer, eu não tenho esse vigor do Guilherme, como é que eu vou pregar o evangelho? Você vai pregar o evangelho do seu jeito. Você vai pregar o evangelho simples. E as coisas vão acontecer. Não tem a ver com a sua eloquência, tem a ver com a palavra, que é espírito e vida, com a palavra que é ungida. Jesus disse que quando os discípulos fossem colocados diante de autoridades, ele disse, vos será concedido o que é a vez de dizer. Quando você estiver diante do perdido, você pode até não saber o que falar, mas naquela hora, de repente, uma inspiração fluirá da sua boca. Como provisão para alcançar a vida daquela pessoa. Não é algo que você ensaia, às vezes você pensa, eu vou ensaiar. Não, queridos, tem coisas que é na hora, simplesmente na necessidade, vai fluir os rios de águas vivas através de você. Paulo disse, quando ele estava falando sobre a armadura, ele disse, e também por mim, para que me seja dada ao abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Você pode orar, Senhor, me dê a palavra, que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra para anunciar o evangelho, que quando eu abrir a boca que tenha uma inspiração, Senhor, viva, que toque o coração daquela pessoa. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Samuel ele foi ungir a Saul, falou que encontraria jumentas, tudo mais. E aí Samuel ele continua dizendo, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quanto a esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião pedir. No dia a dia, sabe o que você tem que fazer? O que a ocasião pede. Faça o que a ocasião pede, e Deus vai confirmar a pregação do evangelho com sinais. Aleluia, aleluia. Estou partindo para o fim, queridos. Abra comigo, por favor, a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Aqui o apóstolo Paulo ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho.
Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade do despenseiro que me está confiada. A responsabilidade que nos está confiada. Verso 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, ao sem lei, como se mesmo eu fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Nós não vivemos sem meta, nós vivemos com um propósito. Assim luto como desferindo golpes no ar, não, mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu prego o evangelho e devo dar um bom testemunho. Eu devo andar lá fora como um cristão deve andar lá fora. Aleluia, porque eu não busco a minha vantagem, eu busco a vantagem de Cristo, eu busco a vantagem do outro, porque o amor não busca o seu próprio interesse. Temos que dar um bom testemunho. Diga assim: eu sou um discípulo de Jesus. Diga assim: eu tenho uma missão. E diga assim: eu posso cumprir essa missão. Se coloque de pé, queridos.